Optei por manter Marta como a filha do capitão, médica por formação, filha única de um homem acostumado a mandar, e acrescentei a Aurora, a curandeira do vilarejo, cujo olhar e saber popular serão essenciais para ligar aquela descoberta àquela família. Aurora não substitui a verdade dos fatos. Ela apenas sabe reconhecer quando o mar devolve um objeto que deveria permanecer trancado em salões de convés. A mão de Francisco entrou na água com a mesma confiança de sempre. Conhecia cada fio da rede, cada nó que denunciava um cardume, cada cheiro que a noite trazia do largo. Mas naquela madrugada, a rede devolveu outra coisa. Algo que não nadava nem se debatia, algo que pesava por dentro de si um silêncio cheio demais. No primeiro puxo veio um respingo e o cheiro do óleo diesel misturado ao sal. No segundo, a lona do bote respondeu com um soluço e um chocalho, e depois o choro. Tímido, arranhado, como se o mundo tivesse aprendido a chorar naquele instante e não soubesse direito a que registro pertencesse. Francisco sentiu o estômago apertar. A rede trouxe até a popa uma pequena boia, 3 cobertores encharcados e, enrolados entre mamadeiras cheias parcialmente com água morna, 3 corpos minúsculos que quase cabiam em uma caneca. Lucas, o filho, 13, 14 anos, com unhas cheias de sal e um emaranhado de perguntas por responder, ficou de boca aberta, os olhos grandes como janelas. Francisco fez o que sabia. Levou a pequena embarcação para perto da praia, acendeu um lampião, esticou os cobertores sobre o casco e, com mãos já calejadas pela vida de mar, começou a oferecer calor. Não havia heroísmo ali, apenas trabalho. Ele aqueceu os bebês contra o próprio peito, soprou ar nas bochechas, ofereceu sorrisos graves a cada soluço que surgia. A menor das criaturas abriu os olhos e viu Francisco. Era como se o mar tivesse dado de presente um pequeno juramento: cuide deles. Lucas amoleceu ao ver a mãe natureza retribuindo de maneira tão frágil. Na bolsa, encharcada e amassada, havia uma série de coisas que podiam salvar vidas e contar histórias. Havia mamadeiras, uma toalha com cheiro de perfume, um bilhete dobrado com marcas de água e, preso por um fio escuro, um pingente. O metal brilhava apenas quando o lampião o tocava. Um pequeno círculo com uma âncora gravada e, ao centro, uma letra que só aparece quando se olha de perto, um A, desenhado à mão, um traço firme de quem estava acostumado a mandar. Francisco reconheceu o A num sorriso seco que veio do passado. Havia visto aquela âncora no pescoço de um homem que governava navios como se governasse ordens. O âncora era o tipo de coisa que um capitão ostenta, um chicote disfarçado de joia. Francisco lembrou-se do convés iluminado por velas, das janelas que não se abriam à noite e de um riso baixo que se escondia entre os mastros. Lucas leu o bilhete. As palavras haviam perdido parte da tinta, mas ainda se entendiam como uma confissão. Perdoem-me. Não havia outro jeito. Eles virão. Havia também um nome encostado, uma assinatura quase apagada. Marta. Marta. Francisco sentiu o peito doer com um reconhecimento que vinha de longe, de noites que ainda tremiam dentro dele. Marta, a filha do capitão, a mulher que lembrava ervas e livros e que ria com a mesma facilidade com que reprimia o medo. Marta, que ele amara como quem recolhe algo vivo de uma tempestade, sabendo que o vento poderia levá-la de novo. Foi ela? Lucas sussurrou. A pergunta era mais do que curiosidade, era uma busca por ordem num mundo que, naquela manhã, parecia ter perdido a régua. A Aurora apareceu como costumava aparecer desde que o cais era aldeia, descalça, com os cabelos presos num lenço que cheirava a manjericão seco e a café. Era conhecida por todos, porque curava febres com chás e ouvidos de mãe com rezas. Mas também tinha olhos que demarcavam segredos, sabia separar o que o sal deixava do que o sal apaga. De quem é estojo de mãe, garoto? A Aurora perguntou sem rodeios. Chegou perto, olhou os bebês, as mamadeiras e tocou o pingente com a ponta do dedo já enrugada. A joia não lhe fugiu ao reconhecimento. Ela inclinou a cabeça, fez um som quase como quem mastiga uma lembrança. Essa âncora, murmurou, veio de quem navega com pretensões. É aquela marca do capitão Alberto.
Sempre que ele chegava de viagem, alguém trazia uma coisa assim. Marta tinha um, dizia que era para lembrar de casa e quase nunca o mostrava. Mas o desenho, esse eu conheço. As palavras caíram como pedras jogadas no lago, ondulações que alcançavam mais do que o porto. Francisco apertou o pingente como se pudesse por contato arrancar uma explicação. Lucas olhava para o mar, como se o lugar que devolvera aos pequenos pudesse também devolver a versão daquilo que fora tirado. Então é dela, disse Francisco, com a voz que vinha sempre meio rouca quando falava o que precisava ser dito. Aurora assentiu. Não disse mais. Quando se trata de coisas que o mar devolve, às vezes o silêncio é o instrumento mais afiado para medir a verdade. Havia, porém, algo no bilhete. Eles virão, que soava como um aviso e não como um pedido. Francisco conhecia pessoas tiranas, homens que acreditam que sua vontade é lei. Capitão Alberto era um desses. Tinha olhos que cortavam e uma boca que dizia pouco, mas comandava muito. Havia os primeiros socorros que qualquer homem de mar sabe: aquecer, hidratar, manter os bebês com as mamadeiras mornas, enrolá-los como se fossem pequenos navios a precisar de abrigo. Mas havia também a urgência de nomear culpados, de entender o porquê de 3 vidas entregues ao acaso, e o porquê de Marta, se era mesmo dela, ter sido reduzida a 3 bolinhas de choro e um bilhete molhado. Temos que levar isso à vila, avisar a guarda, sugeriu o jovem Dantas, o pescador que partilhava a rede com Francisco em dias de poucos peixes. Não podemos fingir que o mar age por conta própria, tem mão humana nessa história. A pequena comunidade acordou com o rumor da descoberta. Começaram a juntar-se ao trapiche pessoas que sabiam costurar roupas de marinheiro, mulheres que faziam leite com banana para acalmar bebês, crianças que olhavam com espanto. Logo veio o sargento da guarda costeira, um homem prático que anotava cada palavra como se já contasse um mapa para o que havia de acontecer. Foi ele quem fez as perguntas que todo mundo faz quando o mundo entrega uma dor pronta. Quem viu, quem deixou, quem levou. Enquanto anotavam, Francisco sentava com o pingente entre os dedos e deixou a cabeça cair sobre a palma. Lembranças vieram em ondas. Não eram só amor, eram promessas, noites trocadas no convés de um pequeno barco de aluguel que só levava famílias para festas e onde, por pouco tempo, entre copos de rum e caminhadas sem testemunhas, ele e Marta se encontraram. Havia um segredo que cheirava a ervas e a lua, e um pedido para fugir para onde o mar não pegasse ordens do pai dela. A memória pegou numa noite de céu aberto, quando o navio parou para um pequeno baile e as luzes flutuavam como vagalumes sobre o espelho d'água. Marta vinha de branco, não por fetiche, mas por 100 motivos de juventude, e com um riso que fazia a escuridão parecer apenas um convite para inventar coragem. Francisco lembrava-se de como ela falava de plantas que melhoravam a respiração, de como ela mostrara para ele um pequeno porta-retratos onde guardava um bilhete com o desenho daquela âncora. Não posso carregar isso na vista do pai, disse ela numa noite, a voz baixa, como quem guarda cartas de uma guerra perdida. Ele não entenderia. Ele acha que quem tem mão no leme pode decidir sobre qualquer vida. Vamos embora, respondeu ele, com a pressa dos que se apaixonam sabendo que o tempo é inimigo. Vou com você. Vamos para um lugar onde ninguém saiba seu nome. E os bebês? O silêncio dela foi uma resposta. Havia ternura e medo embalados num só gesto. O desejo de fugir foi interrompido por um sopro que vinha de fora. O capitão Alberto observava, e o olho dos que observam tem memória de águia. Naqueles dias, Caio apareceu como quem aparece por necessidade, um moço da tripulação com fala macia e promessas fáceis. Caio tinha diplomacia e um sorriso que iluminava botes. Ele se juntou aos jantares, fez jogos de cartas ao convés, soube ouvir e por isso soube também ser ouvido. Acontece que homens que escutam se tornam peças usadas por quem tem pressa e dinheiro. Caio, na sombra, trocou confidências por favores e favores por dinheiro. Não era a primeira vez que alguém trocava lealdade por vantagem. O mar conhece bem esse comércio. Quando a notícia do desaparecimento chegou ao capitão, sua fúria não foi estrondosa. Foi uma tempestade que cresce lentamente, uma ameaça calculada. Ele era o tipo de homem que acreditava que honra se mantém com punho e silêncio. Marta não era apenas sua filha. Era também um emblema de reputação.
aquilo que brilha quando os passageiros pagam e a manchete precisa de uma família perfeita. Para um homem assim, a gravidez seria mais que desgraça, seria ferida pública. E vítimas de honra pública costumam pagar com os sonhos que carregam no ventre. De volta ao presente, Marta foi encontrada dali a pouco. Não foi o mar que a devolveu com vontade própria. Foi o acaso que deu com ela amarrada a uma boia, a olhos fechados, com o cabelo colado à testa por sal e suor. Francisco a viu antes de qualquer um. Os passos dele foram mais rápidos, porque a lembrança que lhe doía agora gritava. Marta estava frágil, impecavelmente suja, como alguém que atravessou mais que ondas. Havia marcas de violência na roupa, mas não havia detalhes para contar. Havia apenas o suficiente para saber que alguém a havia abandonado. Lucas a ajudou a bordo do barco, como se ela fosse um barco danificado, com tábuas soltas. Francisco, que tantas noites vira o mar com respeito e afeto, sentiu novamente que o mundo lhe exigia uma decisão maior do que esquecer. Ele se tornou, outra vez, aquele que não vira as costas. Aurora ficou ao lado de Marta no casebre emprestado, fervendo chás e arrumando compressas de água morna. A curandeira não se limitava às ervas. Ela sabia escutar convicções antigas, sabia dizer quando uma mulher estava em perigo maior do que o corpo, e quando a alma precisava de um longo tempo para recompor. Marta, quando abriu os olhos, teve um momento em que olhou a Aurora como quem vê uma ponte. Longe, murmurou, como quem tenta nomear um lugar onde errou ao confiar. A voz vinha lenta, como se cada palavra tivesse de atravessar um oceano de medo. Eles me disseram que, se eu não saísse, me fariam desaparecer. Disseram que seria um presente para a paz do convés. Quem? Perguntou Francisco, a voz trêmula e firme. Ele não queria que Marta repetisse traumas, só queria nomes. Ela cuspiu, o ato de falar como se arrancasse espinhos. Caio, disse. E depois, Alberto. Duas gotas que explicavam muito e explicavam pouco. O capitão, com a sua âncora no pescoço. Caio, com o sorriso de quem aceita ser peão. As peças se ajustaram no pensamento de Francisco com uma frieza que não permitia fogos de artifício. Havia justiça a buscar, e não era uma justiça que se fizesse com punho. Era uma justiça que exigiria evidências, testemunhas e a coragem de aceitar que o marinheiro humilde poderia puxar o fio mais correto, o fio da lei. Algumas coisas foram ditas com pressa. Notificaram a guarda, fizeram-se fotos, recolheram-se declarações. O sargento insistiu em não permitir retaliação. Francisco ouviu aquilo com um misto de alívio e impaciência. Ele queria ir até o convés, puxar o capitão pela gola e exigir o que era certo. Mas sabia também que ir sozinho seria repetir atos que só pioram a dor de quem já perdeu tudo. Francisco sabia que havia um tempo para o mar dizer sua sentença e um tempo para a lei humana contar a sua. Ao chegar ao hospital improvisado no anexo da igreja, Marta recebeu cuidados que não eram apenas para o corpo. O médico de vila, um homem de mãos grossas e alma dócil, falou de repouso, de psicoterapia, de tempo. Aurora ofereceu chás que acalmavam o estômago e, por vezes, as lembranças. Não vou ficar quieta, disse Marta, no primeiro dia em que conseguiu formar um pensamento inteiro. Não enquanto eles me virem só como marca de vergonha. Eu quero que me escutem, quero que escutem as crianças. E vão ouvir, respondeu Francisco, não por minha coragem, mas porque a verdade tem um jeito de aparecer, mesmo que o mar tente escondê-la. Nos dias que se seguiram, o vilarejo viveu uma estranha mistura de cuidado e medo. Alguns que tinham medo de perder favores ficaram calados. Outros, que à primeira vista pareciam indiferentes, mostraram uma coragem que se mede em pequenas ações. Arrumaram roupas para os bebês, costuraram carneiras para proteger as noites, trouxeram leite. As mães da comunidade entenderam que aquilo podia ter sido qualquer uma delas. O terror coletivo não desculpa a omissão, mas despertou solidariedade. A notícia chegou à cidade como um rumor que se transforma em ondas. 3 bebês abandonados, filha do capitão encontrada. As palavras ganharam contornos públicos e a reputação do capitão, que antes flutuava firme, começou a tremer como corda de navio em noite de vento. Para um homem que vivia de ordens, o reconhecimento público de falhas era uma ferida maior do que qualquer tempestade.
Francisco não era tolo. Sabia que a maré podia trazer respostas, mas também que podia apagar rastros. A polícia local fez diligências tímidas, bateu à porta de alguns, anotou horários, procurou por testemunhas. Mas era claro que o caso precisava de algo a mais: provas, testemunhas, a indicação de que uma ação havia sido deliberada. E isso exigia sair do vilarejo e tocar o convés onde ordens eram dadas. Houve uma manhã em que Francisco, olhando o mar, pensou no que significava justiça para um homem de poucas letras. Justiça é que a verdade seja nomeada e que a pessoa que errou pague pelo que fez. Não era vingança. Ele repetia a palavra na cabeça como quem tenta transformar a ira em plano. A primeira pista que apeliou à atuação mais decisiva veio de Caio, porém não por confissão de sua consciência, por vaidade. Alguém do cais afirmou tê-lo visto com um maço de notas no bolso, e conversas sussurradas apontaram que ele costumava aceitar favores com a facilidade de quem precisa pagar contas. Francisco sabia que a vaidade é chapéu que, posto em cabeça errada, descobre o rosto das coisas. Se ele tinha que procurar uma trégua, deveria começar por onde o som do convés é mais alto, a casa do capitão, o porto onde a reputação se compra. Antes de partir, falou com Marta, com Aurora, com Lucas e com os que haviam se transformado em família improvisada. Não havia solução fácil. Havia sim um compromisso que Francisco fez sem cerimônia: proteger os bebês, garantir que não seriam devolvidos ao mundo sem documentação, sem nome, sem uma família que os olhasse com passado. Ele prometeu que faria o que a lei permitisse e que não cederia ao desejo de apagar pessoas com o próprio punho. Se o destino conspirou a nosso favor, foi para que não deixássemos essas crianças ao mar, disse ele, olhando para os rostinhos enrolados nos cobertores que não sabiam ainda o que era um medo. Lucas segurou a mão do pai sem perceber que segurava também a disposição de um homem de acostume. No dia em que Francisco partiu para a cidade, não para lutar, mas para colher documentação, para pressionar a delegacia a agir, para conseguir que testemunhas antigas falassem, o mar pareceu mais tranquilo, como se também ele estivesse esperando para ver o desenlace de uma história que começara com o seu braço. Havia no convés uma sensação de ciclo. Aquilo que o mar tirara, devolvera. Aquilo que fora escondido vinha à luz por mãos simples que sabiam a diferença entre cuidar e ocultar. Ao chegar à cidade, Francisco sentiu como um manto a diferença entre o seu mundo e o do capitão. Prédios altos, homens que sorriam com as costas das mãos, mulheres que andavam com pressa. Procurou a delegacia, falou com o escrivão, deixou declarações. Foi recebido com a formalidade de quem registra fatos e pediu que se abrisse inquérito. As palavras, porém, corriam lentas num país onde influências podem segurar investigações. Foi então que Francisco aprendeu algo que nunca lhe ensinaram no mar. A persistência da cidade necessita mais do que coragem, precisa de cuidado, de amigos dispostos a testemunhar sem medo de perder favores. Ele não os tinha em número, mas tinha Aurora, Marta e as mães do vilarejo. E isso, somado ao nome dos que se lembravam de Caio frequentando salões e mesas, já era um começo. Ainda na primeira semana, uma carta chegou à casa do capitão, ou talvez mais uma conversa. Rumores de que um processo poderia ser aberto começaram a circular. Francisco soube que o capitão estava indignado, e isso só alimentava a certeza do pescador. A verdade sairia, com passos lentos e firmes, como navio que não dá ré. Francisco dormia pouco. A cada vez que fechava os olhos, via os bebês enrolados nos cobertores, via Marta com a testa franzida, via Caio rindo com facilidade. Havia muita coisa por fazer, peças a encaixar, testemunhas a convocar. E um fio condutor, o pingente, ainda seguro no bolso, lembrava-lhe que objetos podem ser provas e que o mar pode entregar mais do que corpos, pode devolver histórias inteiras. Algo, porém, não voltara ainda para o vilarejo, a sensação de que as coisas estariam resolvidas. O capitão não havia sido chamado a depor, Caio não tinha sido visto e o processo era um animal que engole tempo. Francisco dormia pouco. A cada vez que fechava os olhos, via os bebês enrolados nos cobertores, via Marta com a testa franzida, via Caio vindo com facilidade. Havia muita coisa por fazer, peças a encaixar, testemunhas a convocar. E um fio condutor,
O pingente, ainda seguro no bolso, lembrava-lhe que objetos podem ser provas e que o mar pode entregar mais do que corpos, pode devolver histórias inteiras. Algo, porém, não voltara ainda para o vilarejo. A sensação de que as coisas estariam resolvidas. O capitão não havia sido chamado a depor, Caio não tinha sido visto e o processo era um animal que engole tempo. Francisco sabia que a justiça humana é lenta e que as pessoas que cometem crimes muitas vezes compram silêncio como quem compra lenha. Ele precisava, portanto, de mais do que coragem, precisava de estratégia. De volta ao cais, ao alpendre onde Marta ficava sentada com os bebês, Aurora pôs lenha numa pequena fogueira de esperança. Registros para as crianças, fotos para a polícia, testemunhas para consolidar o que era mais importante, a verdade de que ali havia um sequestro e que alguém, propositalmente, abandonara vidas. Aurora costurou etiquetas com nomes temporários para cada bebê. Escreveu instruções para alimentação, organizou noites de bolos e vigílias. A curandeira sabia que a cura de uma ferida pública começa por atos pequenos e repetidos, um remédio de cada vez, um nome a cada dia. Antes que se fechasse um capítulo, Marta teve uma noite de pesadelos em que via o convés vazio e as risadas do pai como pingentes afiados. Na manhã seguinte, fechou os olhos e falou com Francisco, quase num sopro. Não quero que as crianças cresçam com medo do mar, disse. Que conheçam que o mar também dá, que saibam que há gente capaz de cuidar. Francisco segurou a mão dela. Ele prometeu que faria o possível para que os bebês crescessem com cheiro de peixe e pão de manhã, não com medo de ordens e pressões. Ele prometeu que buscaria a justiça com o tempo que a lei permitisse e com a firmeza que a vida exige. O primeiro trecho dessa busca ficou marcado pelo trabalho lento da polícia e pela coragem de alguns que falaram. Depoimentos apontando Caio e a menção, tênue mas presente, de que o capitão talvez soubesse mais do que dizia. Mas uma investigação é feita de dados, comprovantes, notas, bilhetes, testemunhos. E era isso que Francisco começou a juntar, um por um, como quem enlaça redes para pescar a verdade. Quando a maré baixava, o vilarejo lembrava-se de que havia outras manhãs onde o sol brilha e o vento é aliado. Nos rostos que cuidavam dos bebês havia a ternura que transforma noites em menos escuras. Mas ninguém deixava de olhar para o horizonte. O que o mar devolvera poderia ser também o que tirara de alguém, e a pergunta de quem tinha ousado jogar vidas ao largo não se calava. Ainda havia muitas pontas soltas, a motivação de Caio, a extensão da participação do capitão, por que Marta foi tratada assim. Francisco, com os olhos sempre voltados à água, soube que não poderia fechar esse livro sem virar páginas duras. Revelações viriam, pessoas se posicionariam, e o vilarejo, que até então vivia entre anzóis e preces, seria chamado a decidir se seria cúmplice do silêncio ou a voz que sustenta a verdade. O primeiro trecho dessa busca ficou marcado pelo trabalho lento da polícia e pela coragem de alguns que falaram. Depoimentos apontando Caio e a menção, tênue mas presente, de que o capitão talvez soubesse mais do que dizia. Mas uma investigação é feita de dados, comprovantes, notas, bilhetes, testemunhos, e era isso que Francisco começou a juntar, um por um, como quem enlaça redes para pescar a verdade. Quando a maré baixava, o vilarejo lembrava-se de que havia outras manhãs onde o sol brilha e o vento é aliado. Nos rostos que cuidavam dos bebês havia a ternura que transforma noites em menos escuras. Mas ninguém deixava de olhar para o horizonte. O que o mar devolvera poderia ser também o que tirara de alguém, e a pergunta de quem tinha ousado jogar vidas ao largo não se calava. Ainda havia muitas pontas soltas, a motivação de Caio, a extensão da participação do capitão, por que Marta foi tratada assim. Francisco, com os olhos sempre voltados à água, soube que não poderia fechar esse livro sem virar páginas duras. Revelações viriam, pessoas se posicionariam, e o vilarejo, que até então vivia entre anzóis e preces, seria chamado a decidir se seria cúmplice do silêncio ou a voz que sustenta a verdade. Naquela tarde em que o céu tingiu o mar de um cinza compassivo, Francisco sentou-se no casco com o pingente na mão e pensou nas palavras de Aurora: o mar devolve, mas também pede contas. Ele não sabia ainda como seriam cobradas essas contas. Sabia apenas que,
Seja por tribunais ou por testemunhos, a verdade tinha de ser escrita em lugar público. Havia grandeza nisso. Havia também medo. Mas o medo não era argumento suficiente para manter as coisas escondidas. O barco que Francisco usava ganhou, naquela semana, um nome novo: Esperança. Era um nome pequeno, porém pesado de promessa. Lucas ajudou a pintar o casco com cuidado de menino que quer carregar no peito algo que simbolize coragem. As pessoas riram e choraram junto, e o nome ficou. A esperança, no entanto, precisava de coragem para agir. E coragem, para Francisco, significava dar passos racionais, reunir testemunhas, preparar documentação, garantir a segurança de Marta e das crianças. E assim a primeira parte se delineava, como as patas de uma âncora na areia, firme, mas pronta para ser puxada. Haveria um momento, breve e incerto, em que Francisco teria de bater à porta do capitão. Não para ajustar contas com punhos, mas para pedir que a lei ouvisse a versão dos que sofreram. Haveria também a necessidade de convocar Caio e fazê-lo responder por suas escolhas. O vilarejo já não era apenas o lugar onde se pescava o peixe do dia, tornara-se cenário de uma história que exigia sentença. Enquanto o sol dobrava no horizonte, Marta dormiu um sono que era mais de exaustão do que de paz. Aurora varou noites, economizando ervas e palavras. Lucas, por vezes, ficava ao lado do berço, olhando os bebês como quem guarda um segredo. E Francisco, com o pingente apertado no bolso, sorriu de um jeito que mistura dor e resolução. O mar, naquela noite, bateu com um compasso mais calmo, mas ninguém acreditava que a calmaria fosse definitiva. O que se abrira era apenas o começo de algo maior, um enfrentamento entre o poder de quem manda e a verdade que insiste em vir à tona. Francisco sabia disso. Por isso, na manhã seguinte, antes que a cidade despertasse, ele colocou ao lado do casco uma lista de nomes, promessas e provas, e partiu. Ao cruzar a baía, o pequeno Esperança cortava a água como quem lava mais do que um homem, levava um propósito. E na popa, uma âncora pintada no casco brilhava sob a luz de um dia que já não era neutro. Havia uma sensação de que, se o mar devolvera 3 corpos na noite anterior, também devolveria respostas. Mas respostas exigem tempo, encontros e coragem. Francisco tinha um pouco de cada uma dessas coisas, e mais uma que poucos possuem: a certeza de que, embora o mar nos tire, nós podemos, com paciência e verdade, fazer com que ele também devolva justiça. Francisco atravessou a cidade como quem atravessa outra água, sem pressa, mas com a atenção de quem sabe que correntes espertas mudam de direção sem aviso. A pequena lancha Esperança risava ao azul da baía e encostou num cais onde homens de gravata conversavam com a pressa de quem tem causas maiores que o mar. Ele sentiu, pela primeira vez desde que aprendera a ler a lua para não errar a pesca, que estava fora de casa. Mas levava consigo algo que naquele momento valia mais do que as redes: provas. O pingente no bolso não era só metal, era acusação. Na delegacia, a formalidade foi um receio disfarçado. O escrivão anotou, repetiu nomes, pediu calma, como quem precisa ganhar tempo. Francisco falou com a voz firme que sempre tivera ao dar ordens à prole das redes. Descreveu o bote, as crianças, o bilhete. Entregou o pingente, mostrou fotografias, contou o que sabia, do convés, do nome em letra curta, das noites com Marta. Cada detalhe era um fio que puxava o labirinto para fora. Quando a investigação precisava de um impulso, apareceu o doutor Helena, promotora de expressão austera e coração que se escondia atrás de papéis empilhados. Viera tarde ao cais, mas viera com a pressa certa. Entendeu, ao ver as fotos e o pingente, que aquele caso não era só um capítulo de pequenas tragédias, mas um livro em que alguém tentava rasgar páginas inteiras. Ela ouviu Francisco e pediu formalmente a instauração de inquérito. Solicitou o arrolamento de testemunhas, a requisição de arquivos do navio e a quebra de sigilos que pudessem existir entre a tripulação e os cofres do capitão. Não queremos fama, disse Francisco em voz baixa, quando Helena propôs medidas de urgência. Queremos que as crianças tenham um nome, que ela não seja só um fantasma num cais. Justiça não foi feita por quem pensa pequeno, respondeu a promotora. Vamos proceder com cuidado, mas com firmeza.
Foi a primeira vez em que Francisco percebeu que a cidade também tinha marés. A imprensa, o poder, o medo e, do outro lado, a possibilidade de aliados. Ele e Lucas encontraram naquele emaranhado a resistência da pequena comunidade do vilarejo. Aurora costurou cartas de apoio. As mães juntaram assinaturas. Um fotógrafo da cidade, um certo Tomé, que vivia atrás de descrições visuais fortes, ofereceu as imagens que o administrador público sempre negava quando não havia pressão. A palavra cobertura passou a ser uma proteção. A opinião pública, quando tocada, tinha o poder de forçar portas que dinheiro tentava manter fechadas. O primeiro grande movimento prático veio da busca por registros do navio. O capitão Alberto comandava um veleiro de passeio que fazia cruzeiros turísticos. Mantinha ledgers de itinerários, registros de tripulação e uma rotina de horários para as festas e jantares de luxo. Doutor Helena requisitou listas de embarque, órbitas de portaria e todos os comprovantes que pudessem ligar Caio a movimentações financeiras incomuns. À sombra de tudo isso, havia um fato simples: alguém precisaria falar. E falaram. Um jovem tripulante, Tomás, que durante meses evitava tornos de conversas onde homens ricos discutiam favores, decidiu que carregar a culpa de não ter dito valia menos que carregar o remorso. Tomás contou ao promotor que vira Caio no final de uma noite com um envelope na mão, conversando baixo com um homem que tinha a postura de quem decide silêncios por bem pago. Não disse o nome do homem com facilidade, falou de cheiro de charuto, de uma âncora gravada e de um rancor bem arrumado. A descrição foi suficiente. Quem conhecia o capitão notaria a maneira firme de quem não precisa falar para exigir obediência. Com o depoimento de Tomás, veio uma busca na casa do capitão. A polícia, com as formalidades legais aplicadas, recolheu diários, correspondências e sequer evitou a humilhação das cortinas sendo sacudidas em busca de pistas. Entre papéis engavetados, encontraram comprovantes de transferências para contas de terceiros, notas de um restaurante onde Caio aparecera demasiadas vezes e uma série de telegramas que, ao serem lidos com cuidado, pareciam compor um nota de pressões, ameaças veladas a funcionários, ordens para que certos nomes sumissem da vista do público e recomendações para que rumores fossem tratados com escárnio. Havia uma assinatura em muitos desses papéis, a letra de Alberto, tão firme quanto o traço que gravara no pingente. A notícia correu. O capitão negou com a calma de quem acredita que negação é muro. Mandou seu advogado, homem de capaz eloquência, plantar dúvidas, sugerir que a tripulação era por demais afeita a exageros, que Mariana, Marta, era mulher de vontades, que romances entre classes sempre trouxeram inconvenientes. Havia, claro, quem acreditasse em relatos de classe, e havia também quem via no capitão um pilar. O promotor, sabendo do jogo, pediu cautela. A verdade se sustenta com provas, não com o clamor da multidão. Enquanto o processo se movia pelas engrenagens do judiciário, Francisco retornava ao vilarejo certas noites, a testa marcada pelo cansaço de quem vigia mais do que age. Marta melhorava devagar, o corpo recuperava-se, mas havia memórias pendentes que não apagavam com compressas. Aurora fazia chás, massageava as mãos e sabia, por um ofício que não se aprende em livros, que a cura de uma mulher ferida exige mais do que remédios, exige espaço para a retomada do que foi roubado. Marta passava tardes no sol, deixando que o calor secasse a sensação de náusea que vinha pela manhã. Era como se aos poucos fosse reconstruindo uma casa cuja porta alguém havia arrancado. Nos dias de audição, a vila compareceu. Os rostos eram de gente comum, olhos que conheciam a dureza do mar e, por isso, não toleravam que vidas fossem jogadas ao largo. Francisco estava ali, simples, com as mãos calejadas e a fala direta. Conteve o impulso de transformar o tribunal num convés. Sabia que a lei precisava ser demonstrada, não somente sentida. Ele apresentou o pingente como prova material, mostrou o bilhete, ofereceu testemunhas que atestavam a presença de Caio em festas onde conversas comprometedoras aconteceram. Doutor Helena organizou o que o promotor precisaria para formar tese, que havia planejamento, que houve conluio entre Caio e o capitão, e que a entrega dos bebês não fora ato de desespero isolado, mas parte de um plano de silenciamento. O que marcou o julgamento não foi a violência dos termos, ninguém precisava de cenas para mostrar crueldade, mas a precisão das palavras. Marta, quando chamada a depor,
Escolheu cada sentença como quem escreve o que é essencial para não ser reduzida à sensação. Não falou da intimidade violada, falou da traição de quem deveria ter guardado seu nome e do medo que a consumiu. Contou sobre a noite em que acordara já trancada sob a luz do luar e como, quando tentou resistir, ouviu passos que confirmavam o plano. Caio e um outro rosto desconhecido que se movia sem sombra. Não houve gritos sensacionais, houve relato certeiro. O tribunal ouviu. Quando Caio foi chamado a depor, tentou manter o sorriso que o definia em festas, aquela leveza de quem se oferece ao interesse do outro. Mas, sob juramento, e diante da soma de documentos e de testemunhos, a máscara caiu em pontos. Ele entrou em contradição sobre horários, sobre transferências, sobre presença em locais. A sua voz, que antes falava de orgulho e promessa, agora traía lapsos. Em um momento de fúria contida, Caio apontou para Alberto com olhos que tinham mais medo do futuro do que coragem do passado. Disse, em voz embolada, que seguira ordens, que havia instruções para fazer o que fosse preciso. Era a confirmação que a promotoria esperava. Não foi um ato heróico, foi o ato de alguém que, pressionado, optou pela própria pele. O capitão, por sua vez, manteve a postura de quem acreditou sempre em ordens. Seus advogados pregavam dúvidas, levantavam questões sobre honra e reputação. Tentaram anular testemunhos, alegaram lacunas. Mas provas documentais, a sequência de transferências e o testemunho de Tomás deram consistência ao caso. A maré que sustenta determinados homens começou a abaixar, quando a cidade, outrora indiferente, passou a ver nas imagens e nas palavras uma história de abuso. A sentença, quando veio, não foi espetáculo, foi medida. O juiz, figura de barba pontual e voz que pesava cada palavra, descreveu a pena com termos objetivos: condenação por sequestro, por abandono de incapazes, por coação moral. Não houve aplausos, houve um silêncio de alívio. A justiça, que não prometera milagre, havia no mínimo demarcado um limite. Não era permitido que a reputação fosse instrumento para destruir vidas. Caio foi sentenciado também por cumplicidade, e o capitão viu, pela primeira vez, sua autoridade pública recuando diante da lei humana. Do outro lado da sentença veio a reconstrução. A vida de Marta continuou seu lento caminho de cicatrização. Havia terapia, conversas com uma psicóloga que a orientou a reconhecer os gatilhos e a não identificar seu valor com a vergonha imposta. Havia também logística, registros civis para os bebês, papéis que transformavam pequenos corpos de anônimos em titulares de direitos. Francisco, que jamais buscara protagonismo, sentiu que a obrigação que assumira da noite em que a rede trouxera o bote o seguia: garantir que aquelas crianças tivessem nome, casa, voz. O processo de guarda foi um capítulo à parte. Havia regras, avaliações sociais, entrevistas com assistentes de família. Francisco e Lucas mostraram o ambiente. Simples, mas cheio de cuidado. Estradas de burocracia abriram-se com desapego e alguma ternura. Fotos do lar, depoimentos dos vizinhos, laudos que certificavam que as crianças estavam acolhidas em local seguro. Marta, que desejava retomar sua autonomia, teve a força de aceitar que, naquele momento, o melhor para as crianças seria alguém que pudesse oferecer estabilidade. Não foi abandono, foi rearranjos de amor. Aurora, que ficara próxima em todos os momentos, fez rituais pequenos de acolhimento. Chamou as mães para um batizado civil improvisado, um gesto de comunidade que não precisava de igreja nem de cartório, apenas do comando de quem sabe nomear com carinho. Batizaram os três com nomes que tinham eco familiar: Henrique, Cristiano e Gabriel, 3 notas que mais tarde ocupariam o espaço do silêncio com risos. A cerimônia foi simples. Ao som do mar, cada criança recebeu um nome que seria seguido de documentos oficiais depois. O que importava era que naquele momento eram reconhecidas. A integração à família não foi imediata, tampouco fácil. As noites eram longas. Marta passava por momentos de dúvida. Lucas, que ainda era um menino, aprendeu a ser irmão e protetor. Francisco tornou-se a figura que equilibrava o cuidado prático, mamadeiras, trocas de fraldas, noites acordadas, com a necessidade de apontar um futuro possível.
No cais, quando o sol se espalhava em listras douradas, os bebês aprendiam o odor do peixe, o barulho das redes e o calor das mãos que os queriam. Havia risos tímidos, choros que diminuíam com o calor humano e a paciência de quem constrói família um ato de cada vez. A comunidade, que inicialmente temera as represárias, sentiu o gosto da coragem. Aquelas que antes hesitavam, agora abriam portas, roupas, cobertores, cartas de apoio que serviriam no processo de adoção. Um medo, que em tempos parecia esconder opiniões convenientes, foi vencido pela experiência de ver vidas salvas pela solidariedade. O vilarejo mudou de um estado de cumplicidade passiva para um estado de responsabilidade ativa, e aquilo seria percebido pelos que voltavam de viagens longas e ouviam, no mercado, o nome do barco Esperança como se fosse um timbre de honra. Marta, com o tempo, reconstruiu sua voz. Não era a cura plena não cabe em dias, mas ela voltou a falar com firmeza sobre projetos, plantar um pequeno jardim com ervas, retomar os estudos de medicina popular que sempre amara e um desejo que não saiu da boca por medo, mas por esperança, querer que os filhos cresçam sabendo que o mar não é só território de perdas. Aurora permanecia, como sempre, presença firme. Encontrava momentos para ministrar chás e ouvir palavras que só saem quando há confiança. E quando o sol batia nos rostos cansados, sugeria que a paciência é parte do trato com a vida. Houve também a necessidade de reparar o tecido social. A reputação do capitão não se restaurou com facilidade. Alguns passageiros que outrora riam em jantares de luxo, agora evitavam seu olhar. O veleiro que fora símbolo de comando passou por inspeções, e o próprio capitão enfrentou, além da prisão física, a erosão pública. Não foi piedade, mas consequência. A cidade, ao assistir o processo, entendeu que impacto social exige consequência. Com os meses, Francisco percebeu que a vida pedia gestos simbólicos. O Esperança ganhou uma pequena reforma de polpa. Lucas pintou com mais cuidado, Aurora bordou um toldo novo e Marta fez, com mãos tremidas mas precisas, um pequeno canto onde as crianças pudessem aprender sobre ervas e sobre o vento. No convés, colocaram um caixote com o pingente. Não como troféu, ninguém desejou celebrar a dor, mas como lembrança do que foi recolhido do mar e do que se tornava prova de verdade. Numa tarde que cheirava a sal e a pão fresco, a vila reuniu-se para um ato de reconhecimento. Não era festa de vitória contra alguém, era um momento de retribuição a quem cuidara. Familiares de outras histórias trouxeram bolos, e as crianças correram pela areia como se experimentassem liberdade pela primeira vez. Francisco observava e, finalmente, sorriu sem máscara. Sentia-se cansado, sim, mas havia uma luz de responsabilidade que não o deixava desistir. Ele refletiu que o que fizera fora, em essência, preservar a humanidade. O epílogo daquilo tudo foi discreto. Alguns meses após a sentença, a guarda das crianças foi formalizada a favor de Francisco e de um termo de responsabilidade que colocava Marta em papel de mãe presente e parte de decisões futuras. A lei reconheceu o ato de acolhida e o vilarejo celebrou com modéstia. Havia documentos a assinar, entrevistas e lágrimas de papel que se transformavam em registro. A cidade, que antes ponderava em mesas de jantar, agora via na figura do pescador um exemplo de coragem comum. Houve também quem buscasse renovar laços. Francisco, em certa manhã, sentou-se com Marta e Aurora no convés do Esperança. O vento os castiçava com essa habilidade antiga de levar o que é supérfluo e manter o essencial. Marta, com a voz ainda um pouco rouca de todas as noites mal dormidas, olhou para os 3 bebês que brincavam com restos de corda e conchas. "Obrigada", disse ela, simples. Aurora sorriu como quem guarda um dicionário de memórias. "Aqui não se agradece só com palavras", respondeu ela, "se cuida. E vocês cuidaram." Lucas, que cresceu em semanas o suficiente para começar a entender o peso de certas escolhas, enfiou as mãos no bolso e puxou um pequeno barquinho de madeira que fizera sozinho. Era tosco, mas carregava afeto. Pousou-o no mar, e o barquinho navegou, instável, mas resistiu às primeiras ondas. Todos acompanharam o pequeno percurso, como quem encaminhava um futuro. A justiça, que vinha de livros e sentenças, trouxera consequência. A cura, que era trabalho cotidiano, vinha de noites, de chás, de palavras ditas com paciência. A redenção pedida não veio em decretos divinos, veio em ação humana,
Médicos, promotores, testemunhas, um fotógrafo que não silenciou e o braço firme de homens e mulheres que decidiram agir. Anos depois, quando as memórias já não doíam com a mesma intensidade e os bebês cresceram para serem meninos que corriam debaixo da mesa como se fossem ninho, o Esperança virou símbolo de outro tipo de travessia. Não era só bote que trouxera sofrimento, era barco que permitiu reconstrução. Em dia de mar calmo, a família inteira partiu para uma saída que mais parecia cerimônia íntima, oferecer ao mar o que de mais humano tivera, cuidado, agradecimento e um pequeno amuleto. Aurora amarrou, no leme, um fio com pequenas conchas e deixou o pingente guardado numa caixa de madeira, por enquanto não exposto. As conchas, vento e água pareciam dizer que o mar devolve, mas que nós é que devemos decidir o que fazer com o que nos foi devolvido. Naquele convés, Marta inclinou-se para Francisco e segurou a mão dele por um longo instante. Havia entre ambos uma gratidão que não precisava ser explicada. Uma vez, eles haviam sido dois que se encontraram em segredo no convés. Agora, era um porto para vidas que precisavam de abrigo. Entre eles não havia mais vergonha que impedisse o riso. Havia, em vez disso, o respeito nascida de esforço comum. As estações passaram, os meninos cresceram com o sal nos cabelos e com histórias que começavam a ter finais menos brutos. A vila, cansada de medo, passou a ensinar aos filhos que a coragem é muitas vezes a soma de pequenos atos corajosos. Doutora Helena passou a visitar de vez em quando para ver como prosperava a justiça que um dia movera pilhas de papel. O sargento que anotara na primeira manhã sentava-se agora no trapiche a contar histórias de casos que por vezes terminam bem. Tomé, o fotógrafo, expôs algumas imagens na parede da praça, o pingente, o barquinho de Lucas e o sorriso amarelado de Aurora. Eram imagens que lembravam que o mundo, ainda que torto, pode ser endireitado por mãos que não se anestesiaram. Houve momentos de fragilidade. Às vezes, Marta voltava a fechar os olhos com o susto de rosto que não sabia como dissolver. Outras vezes, Francisco via nos meninos certas perguntas e não tinha resposta imediata. Mas havia, ao redor, terapia, escola, conversas. As noites longas foram aos poucos tomadas por histórias inventadas e por sopas quentes. A vida cotidiana mostrou-se igualmente heróica. No fim, aquilo que parecia apenas uma pesca noturna transformou-se numa lição sobre o que significa assumir responsabilidade por alguém. Francisco, homem simples do mar, descobriu que ser herói não é atuar sozinho, é convocar gente, aceitar auxílio, pedir lei. Marta, que perdeu por um tempo a certeza de si, encontrou firmeza em pequenas rotinas, e Aurora, que sempre parecia saber demais do coração humano, continuou a ser ponte entre o que dói e o que cura. A última imagem é clara e sem ornamento. A família no convés do Esperança, o vento leve, as redes guardadas e as crianças que corriam entre as tábuas. Um pingente repousa numa caixa, lembrança de que objetos têm poder, não por si, mas pelo que contam. O mar, sereno, sussurra coisas que só os que respeitam conseguem entender. Que há justiça nas ondas, sim, mas que a justiça humana precisa ser convocada com coragem e paciência. Se essa história tocou você, comenta Pesca do Amor nos comentários. A comunidade que cuida é sempre começada por uma palavra que diz: eu vi, eu me importo. Deixe um coração se sentir o peso e a esperança dessas vidas. E, quando precisar, volte a ouvir histórias que lembram que, mesmo após tempestades, a ternura pode reencontrar seu lugar no convés.